Você quer um iPhone 15 Pro, tela menor, desempenho de topo, câmera profissional, mas não quer pagar o preço de um novo. Então alguém te fala, olha aí o iPhone 15 Pro, compra usado. Aí você dá uma paralisada, porque não sabe se ainda vale. Se já ficou velho, se vai se decepcionar, ou seja, o mercado de usados está cheio de iPhone 15 Pro. E isso pode ser bom para você. Por quê? Porque com o lançamento aí da linha mais nova, muita gente migrou e jogou o iPhone 15 Pro no mercado, a um preço que algum tempo atrás muita gente nem acreditaria. Mas a pergunta a fazer não é tá barato. A pergunta é, atualmente, esse iPhone ainda entrega o que eu preciso? E vamos descobrir isso junto. Imagina o seguinte, você vai olhar um iPhone 15 Pro, ou ver vários vídeos, ou pegou um aí na mão e sentiu algo diferente. Não é o peso, não é só o tamanho. Enquanto há linhas mais novas, como o 17, por exemplo, voltou para o alumínio polido, o iPhone 15 Pro fica ali com o titânio escovado, um material que até então só aparecia em coisas mais sofisticadas. Parece exagero? Não é. O titânio é mais resistente que o alumínio e mais leve que o aço inoxidável. Isso significa que você tem um telefone premium, que não parece de plástico. A traseira é de vidro texturizado, aquele fosco que não pega marcas de impressão digital toda hora. E a moldura reta dá aquela sensação de objeto preciso, construído ali com intenção. E o tamanho? 6,1 polegadas, compacto de verdade. Cabe no bolso traseiro da calça tranquilamente. Na mão de quem não gosta de smartphones grandes, é quase um alívio. Mas aqui vem uma coisa que a maioria das pessoas acaba ignorando enquanto pesquisa esse smartphone, e que faz uma diferença absurda no dia a dia. E já eu vou te mostrar. Mas a tela é uma OLED Super Retina XDR com ProMotion de 120 Hz. E na prática, você rola o feed e parece bem mais suave. Você vê uma foto no sol e enxerga tudo, não aquela luta para ficar colocando a mão na frente da tela, pois aqui vai até 2000 nits de brilho. Mas o que muda de verdade é a ilha dinâmica. Pensa na seguinte situação, você está ouvindo um podcast enquanto responde uma mensagem. Com qualquer outro iPhone anterior ao 14 Pro, você precisava abrir o aplicativo de músicas para trocar a música. Aqui não, a ilha dinâmica vira um controle de áudio. Você toca, pausa, pula, sem sair do que você está fazendo. E você ativou um cronômetro ou um alarme? A ilha dinâmica mostra o tempo em outro aplicativo. É multitarefa que funciona sem você perceber que está sendo ali uma multitarefa. Tem pessoas que já usam iPhone há muito tempo e acabou resolvendo ir dar uma olhadinha lá no Android e viu que sentiu falta da ilha dinâmica, porque é uma funcionalidade bacana. Então, isso diz muito sobre o recurso. E agora entra um dos argumentos mais fortes do 15 Pro no mercado de usados. Atualizações garantidas. A Apple promete cerca de 5 a 6 anos pelo menos de atualização do iOS para os seus modelos. O iPhone 15 Pro já recebeu essa nova versão com todas as funcionalidades principais, incluindo os recursos do Apple Inteligente, que de fato não é lá aquelas coisas, mas ele tem. E essa novidade significa na prática personalização também de tela de bloqueio com widgets que você de fato usa, né? Atalhos no botão de ação que dá para colocar lanternas, gravador, modo foco de personalização e vários outros recursos bacanas que deixam o iOS super completo. E para quem vem do Android e sempre achou o iOS travado, hoje em dia ele está bem mais aberto. Você ainda tem um ecossistema fechado? Tem, mas a fluidez, a consistência entre apps é o tipo de coisa que você de fato usa no dia a dia. E aqui, né, tem pessoas que falam, mas já tem um processador mais potente. O A17 Pro não ficou velho? Vamos ser diretos. O A17 Pro foi o primeiro processador com um processo ali de 3 nanômetros do mercado. Ele ainda supera a maioria de flagships Androids aí lá de 2024 em desempenho de CPU e GPU. E para quem joga aí jogos mais pesados, todos rodam num gráfico máximo. Não tem pergunta, não tem depende do jogo. Para quem edita no celular, CapCut, LumaFusion, qualquer editor responde ali em tempo real. Você exporta um vídeo em 4K numa boa. E no cotidiano, aplicativos abrem ali antes de terminar de pressionar no ícone. Câmera processa HDR instantâneo. Transições do sistema são bem fluidas. O chip aguenta. O que você precisa checar? E isso é importante, é a bateria. A bateria do 15 Pro é um ponto que exige atenção, ainda mais no mercado de usados. Com o uso pesado, câmera, vídeo 4K, jogos, tela sempre ligada, você vai chegar no fim do dia quase zerado. É a realidade da bateria de 3.274 mAh num processador potente de alto desempenho. E o que checar antes de comprar? Saúde de bateria. Se tiver abaixo de 85, já recomendo negociar o preço pensando em uma troca. Entre 85 e acima de 90,
tá bom, vai usar tranquilo. E acima ali de 90, 92, tá bacana, a pessoa cuidou muito do smartphone. E só alerto que cada lugar vai ter um preço, né, para você fazer a troca da sua bateria. Agora, uso moderado, redes sociais, mensagens, câmera casual, o 15 Pro passa bem o dia. O problema aparece de fato em uso mais intenso, mas nada que uma powerbank portátil salve o seu dia caso você fique aí fora de tomada. Então, eu deixo links aqui na descrição de baterias portáteis que o canal super recomenda. E agora a parte que talvez seja o maior argumento desse iPhone, porque o conjunto de câmeras do 15 Pro ainda faz muita coisa que, assim, a maioria das pessoas não consegue e não sabe. A principal é de 48 megapixels, você aponta ali para qualquer cena de luz, parque, rua movimentada e a foto processa ali em segundos. O resultado tem profundidade natural, cores bem fiéis ao que você viu e não aquele saturado exagerado em alguns smartphones, principalmente Android. E o ruído é controlado, mesmo nas sombras. A ultra-wide de 12 megapixels tem um foco automático e é uma coisa que a maioria das ultra-wides acaba não tendo. Isso permite ali que você pode usar o modo macro, fotografar um inseto, flor, um prato, comida de perto e ter o foco nítido para quando quiser. E para quem faz conteúdo de produto, culinária ou natureza, essa câmera sozinha já justifica o aparelho. Mas fora esses ramos que eu citei, ela também dá para fazer fotos de paisagem, várias pessoas, ou seja, uma câmera super versátil. E tem a teleobjetiva com zoom óptico de 3x, e é onde o 15 Pro se separa do 15 padrão de forma definitiva. Imagina precisar de fazer uma foto onde o assunto ou objeto esteja longe, zoom de 3x, foto nítida, sem granulação. Isso é zoom óptico real, não é recorte digital. Combina com o modo retrato para criar aquele desfoque de fundo que antes só câmeras profissionais entregavam. E à noite, os 3 sensores têm o modo noturno automático. Uma rua com pouca iluminação ou bar, um ambiente com iluminação fraca, uma festa com luz de neon, por exemplo, o iPhone 15 expõe a cena sem parecer que jogou um filtro ali de brilho artificial em cima. E o que muda aqui em relação ao Pro Max é o alcance de zoom. No 15 Pro Max você tem 5, no Pro 3. Então em baixa luz, o Pro Max tende a levar essa vantagem. Mas ali no cotidiano de quem fotografa ali sem um zoom extremo, essa diferença quase não aparece. Em vídeos ele tem o ProRes 4K 60 frames, em log também para quem edita com loot profissional, modo cinema e demais recursos muito bons. E para quem grava vídeo aí, seja para redes sociais, para projetos sérios, o 15 Pro é uma ferramenta de trabalho assim muito top. E como nem tudo são flores, tem alguns pontos negativos. Em condições de longas gravações em 4K ou jogos pesados, o titânio esquenta. Não a ponto de queimar a mão, mas você sente. E o processador trabalhando no limite, né? Dá uma forcinha. E a Apple resolveu boa parte disso em atualizações depois do lançamento, mas ainda aparece. E se você grava vídeo ali por 30 minutos seguidos, por exemplo, por 1 hora intensa, prepare-se para sentir o calor. Não é que incomode, mas é uma situação diferente se comparado com outros modelos. Mas aí voltamos para a pergunta original. Você quer tela menor, desempenho Pro, câmera completa e não quer pagar um preço de um lançamento? O iPhone 15 Pro responde a tudo isso. Mas comenta aqui embaixo, você está considerando comprar um usado ou já tem um e concorda com o que falei? Deixa o like, se inscreva no canal para não perder o próximo